Abençoados com todas as sortes e bênçãos. Já estamos aqui no melhor dia que o Pai nos preparou para reinarmos em vida e vivermos em perfeita vitória, porque essa é a vontade do Pai para nossas vidas, que nós possamos realmente desfrutar de tudo aquilo que Ele reservou, projetou ao nosso respeito antes mesmo da fundação dos séculos. Veja, abençoados, nosso tema nesta manhã é: não passaremos pela morte. É um tema um pouco complicado, né? Porque quando nós falamos em morte, o primeiro pensamento que nós temos é de morte física. Na verdade, todos nós vamos passar, né, por essa morte física, né? Ao contrário do que o sistema religioso diz que nós vamos ser arrebatados. Oh, glória! Mas nós sabemos que na prática não é bem assim. O arrebatamento que vai acontecer, que está acontecendo, que já aconteceu, é o arrebatamento do Espírito. Todos nós seremos arrebatados um dia quando nós tombarmos nessa terra. Agora, houve sim um arrebatamento coletivo lá no Antigo Pacto, lá no ano 70, né? A volta de Jesus, o juízo que aconteceu no ano 70, né? Muitas pessoas ali foram arrebatadas. Nós vamos entender muito bem isso. E eu gostaria de ler aqui alguns versículos para nossa breve meditação. Não quero enfadar você, quero ser breve. Vamos ler aqui primeiramente em João, capítulo 1, no versículo 14. Olha o que diz. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós vamos entender esse versículo aí. Vamos ler outro versículo, que está em Mateus, capítulo 15, versículo 24, que diz assim: E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Vamos ler ainda outro versículo. Esse nem precisa ler, né? É o texto áureo, né? Do sistema religioso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o último, Hebreus 2,14, né? Que diz: E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nós vamos entender também esta palavra. Mas abençoado, veja, nós não precisamos ter muito conhecimento, né, de hermenêutica, muito conhecimento de teologia, né, exegese, né? Nós não precisamos ter uma homilia boa, né? Enfim, para entender o Evangelho da Graça. Não, querido. Eu até admiro, tem uns abençoados aí que a gente vê que ele tem uma homilia, né? Tem uma facilidade para falar, né? Para se expressar, e realmente é um dom que a pessoa tem e que faz com que o entendimento das pessoas sejam aberto, né? Através das palavras dele. Então ele explica direitinho, né? Entra em detalhes, enfim. Só que eu acho, querido, que esse alimento da graça é um alimento sólido. Então, se você come muito o alimento, você entende, de uma certa forma, fica difícil de digestão, né? A mente da gente é muito limitada, né? A gente não consegue muitas das vezes associar, colocar cada coisa no seu devido lugar.
Eu admiro esses abençoados aí em graça que, né, faz aquela explanação, né, coloca cada coisa no seu devido lugar, faz uma exegese ali, né, uma hermenêutica. Isso é lindo, isso é bom, maravilhoso, proveitoso. Tem pessoas que têm dom para isso, né? Eu não, querido, eu já sou um pouco mais objetivo, né? Eu já vou mais no ponto, né? Vamos dizer assim. Porque a gente tem que tratar o Evangelho da Graça, querido, de uma forma mais simplificada para as pessoas entenderem, né? Porque se você dá muita volta, se você vai lá no Japão, depois vai para os Estados Unidos, depois vai para a Europa, depois volta para o Brasil, né? Simbolicamente falando, então as pessoas ficam com dificuldade de entender, de associar, de colocar cada coisa no lugar certo. E o Evangelho da Graça, o Evangelho é simples. É simples entender, é só você entender os pactos, né? Antigo pacto, novo pacto, né? Nova aliança, antiga aliança, antes da cruz, depois da cruz. Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado, sabe? Então, quando você coloca essas coisas no lugar certo, quando você entende as conjugações verbais, né? Tem uns versículos aqui que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Quando, por exemplo, Mateus 15, 24, né? A Bíblia diz o quê? Que Jesus ele veio morrer, perdão, pelo povo de Israel, ou seja, pelo seu povo, não foi por nós hoje, sabe? Então, tem muita coisa na Bíblia que está escrito nós, mas não é nós hoje, é nós eles lá, é vós, não é vós hoje, é vós eles lá. Então, é questão de conjugação verbal, entender, né, onde o tempo que foi falado isso, para quem foi falado, quando foi falado. E a outra questão, querido, é a questão do contexto, né? Contexto temporal, contexto histórico, né? Enfim, se a gente consegue colocar essas coisas no seu devido lugar, entender isso, meu amigo, o Evangelho da Graça fica claro. Agora, se você tem essa capacidade, esse entendimento de mostrar versículo por versículo, detalhadamente, ir lá no fundo do poço, amém, glória a Deus, eu admiro isso. Mas assim, nós vivemos num mundo, querido, numa sociedade que as pessoas são pessoas simples, né? As pessoas não são pessoas estudadas, né? É lógico que se você for falar o Evangelho da Graça para um doutor, para alguém que é formado, alguém que tem uma outra cultura, aí eu acho que vale a pena, assim, você, né, fazer aquelas analogias, né, mirabolantes, né, você pegar aqueles versículos lá que ninguém nunca viu, o camarada descobre, eu acho lindo isso. Tem versículo na Bíblia que o camarada consegue descobrir, que às vezes eu fico pensando, puxa vida, eu nunca vi esse versículo. E ele consegue descobrir, é lindo isso aí, sabe? É que a gente não está nesse cotidiano, nessa rotina, né? A gente não vive, a gente não está nessa fase aí de entender as coisas com profundidade, né? Então, eu acho que o Evangelho da Graça ele é simples de entender, né? E é simples de explicar também. É claro que tem coisa que a gente tem que fazer um certo esforço mental, né? Porque realmente é um pouco complicado, né? Mas se já é um pouco complicado, né? Então para que a gente vai complicar mais? Eu acho que ele deve trazer de uma forma simples, de uma forma natural, de uma forma leve, né? De uma forma leve, espontânea, para que todos possam entender realmente como funciona a graça, né? O Evangelho da Graça, que foi revelado a Paulo, que são as 14 epístolas de Paulo. Então vamos invalidar toda a Bíblia? Negativo, nada disso, ninguém falou isso. Né? Tem uns abençoados que, quando a gente fala das 14 epístolas de Paulo, ele já diz, então você só acredita em Paulo, você não acredita em Jesus. Não, nós acreditamos na Bíblia toda. Toda a Bíblia ela tem, né, ao contrário do que alguns irmãos em graça, eu já vi pregando sobre isso, né, tem uns irmãos em graça que diz que toda a Bíblia ela menos a epístola de Paulo, né? É um livro vencido, é um livro ultrapassado, não serve para nada. Não, querido. Toda a Bíblia é proveitosa, sabe? Tem o seu valor intelectual, moral, espiritual, toda a Bíblia. Agora, quando nós entendemos os pactos, né? Antigo pacto, novo pacto, nova aliança, antiga aliança, enfim, aí nós conseguimos separar as coisas. Nós vamos entendendo o quê?
que tem muita coisa da Bíblia que é figura de linguagem, tem muita coisa da Bíblia que não é literal, tem muita coisa da Bíblia que é força de expressão do escritor, tem muita coisa na Bíblia que não foi Deus que falou, foi o homem que falou. Então, querido, se a gente não separa isso, vira uma misturada na mente da gente e a gente acaba tendo, né, essa confusão mental sobre as coisas de Deus e sobre as coisas da Bíblia. Então, toda a Bíblia é boa, é proveitosa. Agora, por que nós em graça focamos mais nas epístolas de Paulo? Por quê? Porque Paulo foi o único que Deus levantou, né, e revelou o evangelho da graça, que está estabelecido nesse contexto de hoje. Nós não vivemos mais na lei, vivemos em graça. Então, Paulo foi o único que foi levantado para pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, que é contrário ao evangelho da lei. O evangelho da lei teve a sua importância? Claro que teve. Mas foi naquele período, até o ano 70, até a queda do templo. Era lei. Ainda que, se você for analisar mais com detalhes, a lei ela foi até Jesus, né? Jesus aniquilou a lei na cruz. Mas como houve um período de transição, você conhece essa história também, de Jesus até a queda do templo, ou seja, o povo ainda continuou praticando lei, né? Mesmo após a morte de Cristo. Ou seja, houve esse período transitório, né? Mas a partir do ano 70, que o templo caiu, aí zerou a lei, zerou, não existe mais lei. Não existe. Então, toda a Bíblia ela é proveitosa para isso, para questão de conhecimento e informação, não como regra de fé e conduta. Não tem como, querido. Como é que você vai usar? Como é que você vai usar, por exemplo, um texto, né, de regra de fé e conduta na Bíblia, né, que aconteceu lá no antigo pacto lá, onde, sabe, Deus matava as pessoas, Deus feria as pessoas, colocava doença, sabe? Não existe isso. Você achar que Deus vai colocar doença em pessoas hoje, esse dia eu encontrei um abençoado, aí ele falou, não, mas Deus mata, Deus fere. Meu amigo, esse era o Deus lá do antigo pacto, sabe? Como é que você vai trazer isso para hoje? Hoje Deus não mata mais ninguém, hoje Deus não fere mais ninguém. O camarada que se mata, sabe? Sabe, o camarada fala um monte de coisa errada aí, bebe, fuma, se joga na frente do carro. Deus queria isso? Lógico que não. Só que a pessoa que se matou, ela que resolveu se matar. Deus não mata mais ninguém hoje. Deus não coloca câncer em ninguém. Deus colocou um câncer, que loucura, irmão. Não existe isso. Se a pessoa pegou um câncer, é porque ela se alimentou mal a vida toda, ou então ela tem um fator genético aí, herdou dos pais, dos avós, e por aí vai. Ou fumou muito, sabe? Deus não mata mais ninguém hoje, querido. O camarada estava errado, desobediente na presença de Deus, aí pegou a moto, o carro e teve um mal súbito e morreu. Foi a mão de Deus. Que loucura, querido. Não existe isso. Foi a fatalidade da vida, sabe? Fatalidade da vida. Nós sabemos que moto é um veículo perigoso, né? A pessoa já tinha problema de coração e, né, teve um mal súbito e caiu da moto, morreu, bateu o carro, morreu, enfim. Fatalidade da vida, não foi Deus. Que Deus é esse? Então aí que está o problema, querido. Quando você consegue separar, né, o Deus do antigo pacto e o Deus do novo pacto, tem dois deuses, outra loucura também que o pessoal, tem uns abençoados que falam, então tem dois deuses. Que isso, querido? Não existe dois deuses. Não existe dois Jesus. Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Não existe, querido. O que acontece é assim, o Deus do antigo pacto, nós temos que entrar, não tem como, nós temos que entrar na soberania de Deus, querido. Temos que entrar na soberania de Deus. Deus, na sua soberania, estabeleceu que o antigo pacto seria do jeito que foi. E foi do jeito que foi. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, desculpe, determinou que seria assim. E quem sou eu e você para questionar Deus? Romanos capítulo 9.
Então, querido, Deus na sua soberania, ele faz o que lhe apraz, ele faz o que ele quer, ele não tem satisfação para dar para mim e para você. Então ele agiu no antigo pacto do jeito que ele queria que fosse mesmo, e aconteceu do jeito que ele queria. Ali sim era o Deus que matava, era um Deus que colocava um espírito contrário nas pessoas, né? Enfim, um Deus que fez o dilúvio, que morreu crianças, idosos, né? Aí você pode falar, mas Deus é injusto. Não, querido, Deus nunca foi injusto, Deus é justo. E Deus é um Deus de amor. Só que naquele contexto, ele, na sua soberania, resolveu agir daquela forma. E quem sou eu e você para impedir? Agora, no contexto que nós estamos vivendo hoje, que é o contexto da graça, Deus resolveu que seria do jeito que é, querido. Não tem como mudar isso. É soberania de Deus. Ah, mas Deus, ele quer que nós tomamos Santa Ceia hoje. Deus quer que nós batizamos nas águas. Deus quer que unção com óleo. Deus quer campanha. Mentira do diabo, querido. A gente fala diabo, as pessoas já imaginam o diabo, né? Mitológico. Mas diabo, querido, é a carne, é a ganância, é a ambição, né? É a natureza humana, né? O homem, na sua carnalidade, ele inventa de tudo para chamar a atenção das pessoas, mas, de outro lado, está desagradando a Deus. Então, Deus não tem nada a ver com isso, querido. Porque esse modelo religioso que está aí, esse modelo de carnalidade, esse modelo judaizante, né? Judaizado, Deus não tem nada a ver com isso, querido. Nós estamos vivendo no período da graça, em que Deus estabeleceu esse período antes da fundação do século, que seria assim. E nada vai mudar, querido. Quem sou eu e você para querer mudar a soberania de Deus? Então tem uns abençoados aí que de vez em quando a gente encontra, que ele fala assim, Deus me mostrou que eu deveria abrir uma igreja. Amém. Abrir uma igreja? Vamos ver. Aí só que na igreja do cara tem batismo, tem unção com óleo, tem jejum, tem dízimo. Poxa vida, será que Deus ele é contraditório? Será que o Deus que nós servimos ele é dúbio? Né? Ele estabeleceu que esse período que nós estamos vivendo é um período da graça, né? Não existe mais nada de lei, não existe. Aí esse mesmo Deus pega, levanta um abençoado e diz para ele, abre uma igreja e coloca dízimo, coloca unção com óleo, coloca batismo com o Espírito Santo, coloca, sabe, querido, Deus que nós servimos não é Deus de confusão, sabe? O Deus que nós servimos é um Deus infinitamente rico em sabedoria, querido. E não pode mudar, Deus não é imutável. Então, alguém diz assim, mas Deus mudou. Não, Deus não mudou. Deus é imutável. É tanto que ele não mudou que o período da lei foi do jeito que ele queria e o período da graça está sendo do jeito que ele quer. Você entendeu? É claro que esse sistema religioso está implantado aí, está contrário, né? Por isso que nós estamos em graça, nós batemos nessa tecla, né? Esse modelo religioso que está aí está totalmente contrário à vontade de Deus. Aí tem um outro abençoado aí que diz, mas eu sou abençoado lá. Meu amigo, você é abençoado por quê? Não porque você está dentro do modelo religioso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é abençoado porque você é uma pessoa de fé, né? Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, você é uma pessoa determinada. E depois, em última análise, se você for analisar friamente, Deus, na sua soberania, né, resolveu te abençoar. E quando Deus quer abençoar, querido, Deus não nos vê em carne. É outro detalhe que nós precisamos, né, entrar em outro vídeo aí, em outra live. Deus nos vê em espírito, querido. Né? Nós vamos falar desse assunto aqui. Então, Deus não me abençoa porque eu frequento uma denominação religiosa. Deus não abençoa porque eu sou direitinho, porque eu sou santinho. Não. Deus nos abençoa porque Ele determinou na sua onisciência, na sua onipotência, na sua soberania me abençoar. E ninguém pode me questionar, independente da religião que eu estou sendo. Deus abençoa macumbeiro, querido. Deus abençoa espírita, Deus abençoa muçulmano, Deus abençoa judeu, Deus abençoa evangélico, Deus abençoa todo mundo, querido. Universal doente. Sabe? Deus abençoa quem Ele quer, querido.
Através da fé da pessoa. E às vezes Deus abençoa também sem a pessoa ter fé. Sabe? Porque é inquestionável isso, querido. É soberania de Deus. Tem muita gente que associa isso a uma sou abençoado porque eu fui para a denominação A, eu estou debaixo da cobertura do pastor A, do pastor B. Isso é mentira do diabo, querido. De novo, não é esse diabo mitológico, é o diabo que está na natureza das pessoas, né? É a ganância que está. É o pastor que está querendo comer o seu dinheiro, é a ambição, sabe? É isso. Então, Deus abençoa as pessoas, independente do credo religioso, e Deus abençoa através da minha fé e da tua fé, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível àquele que crê. Você entendeu? Então, esse é o problema do sistema religioso. Essa confusão religiosa, sabe? Confusão mental. As pessoas misturam tudo, confunde tudo, não separa as coisas, né? Não analisa textos e contexto, não vê a conjugação verbal, né? E aí vive essa confusão religiosa, né? A pessoa está vivendo a lei, vivendo o antigo pacto, está desagradando a Deus, literalmente, e está pensando que está agradando a Deus. Não, nós estamos agradando a Deus, vamos tomar a Santa Ceia. Meu amigo, está desagradando a Deus, você está crucificando o Cristo novamente. Você está comemorando com alguém que já morreu. Como é que você vai comemorar alguém que está morto, querido? Você tem que comemorar quem está vivo, sabe? Não tem como comemorar, sabe, a morte de Jesus. Meu amigo, Jesus está vivo. Jesus não está morto. A morte foi um processo que Jesus passou. E a ceia também foi um processo, não é ceia, Páscoa, né? Foi um processo que aconteceu lá atrás no Antigo Pacto, meu amigo. Na cruz foi tudo anulado, foi tudo aniquilado na cruz. O Antigo Pacto ficou para trás e nós estamos vivendo hoje um novo pacto. Mas vamos tentar detalhar esses versículos aqui rapidamente, né, para a gente não perder muito tempo e para não ficar muito, né, confuso, né, vamos dizer assim, né? Então vamos meditar aqui primeiro em João 1,14. O que diz aqui? Vamos ler novamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O nosso tema, querido, é exatamente isso, é sobre a morte. Nós não vamos passar pela morte. Agora, por que nós não vamos passar pela morte? Vamos tentar. Eu sei que é complicado, mas vamos tentar esmiuçar isso. Porque nós somos espíritos, querido. Assim como Jesus, ele foi um espírito revestido de carne, hoje ele é só espírito, né? Mas ele foi um espírito revestido de carne. Por quê? Porque era necessário haver derramamento de sangue para remissão de pecado naquela época. Veja bem, querido, não hoje. Naquela época precisava haver derramamento de sangue para haver remissão de pecado. É tanto que os crentes daquela época tinham que levar um animal, um bode, um cordeiro, enfim, para derramar o sangue, e através daquele sangue, simbolicamente, o pecado da pessoa era perdoado. Aí o que aconteceu? Jesus, ele foi preciso, Deus, né, literalmente, foi preciso se revestir de carne e sangue, sabe, para morrer, para derramar o sangue em favor dos pecados do seu povo daquela época. Hebreus 2,14 fala também sobre isso. Então, o versículo aqui diz que o Verbo se fez carne. Jesus, a palavra, Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Veja bem, querido, se não tem a ver com a soberania de Deus. Deus, na sua soberania, estabeleceu que deveria ser assim. Então, olha o que o versículo diz. Verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vida terrena de Jesus. Jesus de Nazaré, veja bem, não Cristo ressuscitado. Aí nós vamos para outro versículo. Mateus 15, 24, né? Vamos lá. Mateus 15, 24 diz assim: E ele respondendo, disse:
Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eu pergunto para você, Jesus morreu por mim e por você? É claro que não, abençoado. Jesus não morreu por mim. Às vezes eu vejo um abençoado aí, tem que respeitar, né, irmãos? A falta de entendimento, né? Ele diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Meu amigo, como que o sangue de Jesus tem poder hoje? Não existe isso, querido. O sangue de Jesus teve poder lá no antigo pacto, para libertar o seu povo, conforme nós lemos aqui, ó, Mateus 15:24. Jesus ele foi enviado, querido, apenas para o povo de Israel, apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não foi enviado para mim e para você, querido, para mim salvar e te salvar. Não tem como isso. Eu e você em graças, querido, depois da cruz, nós já nascemos salvos, queridos. Não precisou Jesus derramar o seu sangue de novo. Olha que entendimento errado. Vai entender que Jesus ele derramou o seu sangue para me salvar. Então Jesus morreu de novo para me salvar. Sabe? Porque ele morreu uma vez só para salvar o seu povo, o povo de Israel, para qual ele foi enviado. Agora, automaticamente, querido, na cruz, através da cruz, eu e você fomos contemplados com a graça da salvação. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, isso não vem de vós, é um dom, foi um dom que Deus deu para mim e para você. As pessoas têm dificuldade de entender isso. De já nascer salvo, querido. Isso é um dom que Deus nos deu. Nós já nascemos salvos, por isso que nós temos que viver alegres, felizes, contentes, né? Desfrutando das bênçãos de Deus, sabe? É por isso que nós dizemos que nós estamos reinando em vida, porque nós já nascemos salvos, querido. Já nascemos sem pecado, porque o pecado também foi aniquilado na cruz. Hebreus 2:14. Então veja, querido, como é simples entender a graça. Só que esse evangelho que está aí, que é um evangelho misturado, faz uma mistura tão grande na mente das pessoas que as pessoas não conseguem enxergar isso. É o famoso véu da religião, né? Que está na mente das pessoas. Elas acham que o sangue de Jesus tem poder ainda. Não, o sangue de Jesus teve poder lá e foi isso que aconteceu. O verbo se fez carne, era necessário o derramamento de sangue para a remissão dos pecados do povo de Israel. Isso aconteceu dentro da soberania de Deus. Agora, em graça, querido, todos que nasceram pós-cruz, querido, não tem como mais. Sabe, nós já nascemos salvos, não temos mais pecado. Erramos o alvo, erramos, mas pecado não existe mais. Por quê? Porque Deus determinou que fosse assim, querido. Agora, quem é eu e você para querer questionar, querido, a soberania de Deus, os projetos de Deus? Não, mas o meu pastor falou que não foi assim, foi assado. O problema é do seu pastor, querido. Ele vai mudar Deus? Ele vai mudar o que está escrito na Bíblia? Ele pode até mudar o que está escrito na Bíblia, mas está errado. Né? Porque o que a Bíblia diz, né, é exatamente isso. Que Jesus ele veio, né, ele morreu em favor do seu povo, o povo de Israel. Não em meu favor, em teu favor, porque não seria necessário, porque foi uma vez só que Jesus morreu na cruz. E essa uma vez, né, foi o suficiente para libertar toda a humanidade, né, do pecado, né, da lei. Olha que interessante. Nós vamos entrar em Hebreus 2:14, você vai ver que a lei era o pecado, a lei de Moisés. A lei era o diabo, né? Literalmente, né? Se você for olhar. É tanto que em João 8:44, se não me falha a memória, Jesus ele chega para os religiosos da época e diz: vocês têm por pai o diabo. Olha que forte isso, querido. É claro que Jesus não estava falando esse diabo literal que a igreja inventou, né? O sistema religioso inventou, não. Jesus estava falando do diabo carnalidade, ambição, ganância, maldade, né? Coisas terríveis, né, que existem no coração do homem e até hoje existe, né? Você vê aí que é só você entrar no YouTube aí, você vai ver uns vídeos aí de pastores aí
igrejas grandes aí estão sabe, se definhando aí, brigando entre eles aí, né? Porque é por causa do dinheiro. O que é isso? Isso aí é o diabo, querido. É a lei de Moisés, sabe? É ganância, é pecado, sabe? É ambição, é tudo que está dentro do coração do homem. Essa que é a questão, querido. Sabe? O coração do homem, é toda a maldade é gerada ali, sabe? É por isso que Eclesiastes 4:3, se não me falha a memória, né? Não lembro bem o versículo, mas Salomão ele disse, né? Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que procede toda a maldade. Sabe? O que você vê hoje no sistema religioso e fora do sistema religioso também, querido, são pessoas com o coração cheio de maldade, cheia de ganância, cheia de ambição, sabe? Cheia de grandeza, de vaidade, sabe? Pensando só no seu ego, sabe? Não estão preocupados com os irmãozinhos da igreja, né? Que são vítimas do sistema, né? Nós temos que respeitar, né? Não tem conhecimento de informação, né? Acabam sendo vítimas, né? Desses lobos devoradores aí, cães gulosos, né? Então é assim que funciona, querido. A maldade, o diabo está aqui, ó, a lei de Moisés, que é chamada de diabo também, nós vamos ler isso aqui, está no coração desses homens, querido. Querendo ou não, é lógico que eles vêm envelopados, né? Vamos dizer assim, né? Eles vêm com uma falsa, né? Aparência, né? De piedade, né? Falam de Deus, né? De uma forma tão assim, piedosa que se você não tiver conhecimento e informação, você dorme no barulho dele. Mas na verdade, querido, são pessoas gananciosas. Estão querendo ali te prender, levar seu dinheiro e usam, né? Esse o evangelho ultrapassado, né? Judaizado, porque realmente esse modelo de religião é a única forma de prender as pessoas. Porque eu digo sempre, né? Se esses pastores que estão aí começar a pregar o evangelho genuíno da graça, que foi revelado a Paulo, meu amigo, as igrejas vazias, não fica ninguém, né? De um lado, porque o povo gosta de ser enganado, né? O povo gosta de viver no encantamento. E de outro lado, esse evangelho aqui, o evangelho da graça foi revelado a Paulo, não tem ganância, não tem ambição, não tem título para homem, né? Posição social, sou pastor, sou evangelista, sou pregador itinerante, não existe nada disso. Então, meu amigo, não tem motivação nenhuma de você seguir um evangelho desse, que é o evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo, sabe? Então é isso que está acontecendo. Mas vamos continuar lendo aqui, para a gente não se estender muito, né? Então nós entendemos bem, né? Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus ele veio para o povo judeu, ele não veio para mim e para você. Isso aqui é fácil entender, sabe? Aí o que diz? Aí vamos ler João 13,16, nem vou ler, né? Todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pense, mas tenha a vida eterna. Outra situação, porque Deus amou o mundo, querido. Que mundo é esse, querido? Será que é aqui hoje, Brasil, Estados Unidos? Não, querido. Deus amou o mundo de Israel, Deus amou o seu povo de Israel, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, né, fosse salvo. Salvo do quê? Salvo da grande tribulação, querido, do ano 70. Salvo da volta de Jesus, da destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. É simples entender isso, sabe? Não tem nada a ver com nós hoje. Esse é o maior erro do sistema religioso, é trazer para os dias de hoje coisas que aconteceu lá no passado. De vez em quando tem uns abençoados aí que falam assim, mas é os últimos dias que estamos vivendo. Mentira, querido. Mentira, nós não estamos no últimos dias. Últimos dias na Bíblia, toda vez que fala últimos dias na Bíblia, é últimos dias lá de Israel, antes do ano 70. Não tem nada a ver com hoje. Hoje nós estamos vivendo, querido, a eternidade de Deus, querido. Né? A Bíblia diz, geração vem, geração vai, Eclesiastes 1:4, e a terra permanece para sempre. Por que o tema dessa live aqui é esse? Nós não passaremos pela morte. Justamente por isso, querido, porque nós já estamos na vida eterna. Como entender isso? É só você observar Eclesiastes 12:7. Como eu disse no começo, nós somos espíritos revestidos de carne. O espírito nunca esteve em estado de salvação ou condenação. O espírito é eterno. Então o espírito não morre, querido.
Eu e você temos um espírito dentro de nós. Esse espírito é imortal, querido. Se você ler Eclesiastes 2:7, diz que o espírito volta. Se diz volta, é porque esteve lá, já estava lá. Então, quem que vai morrer? É lógico, essa carne aqui vai tombar. Isso aí é fato. Chega uma hora que você, né, por um motivo ou por outro, doença, idade, enfim, fatalidade da vida, nós vamos ter que morrer. E quando nós morrermos, querido, o nosso espírito vai continuar vivo. É por isso que quem está em graça diz que nós não passaremos pela morte. É claro, nós estamos falando da morte espiritual. Antigamente, querido, antes do ano 70, realmente, quando as pessoas morriam, o espírito, ele ficava na sepultura, no inferno, né? Realmente ficava. Por quê? Porque ainda era antigo pacto, né? Então a pessoa morria, o espírito ficava ali. Foi por isso que Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão. É outro versículo também, se não me engano é Mateus 18, né? 16, 18. Outra live nós vamos falar sobre esse assunto. Diz que as portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Eu e você, querido. Esse versículo aí, né? Se aplica hoje. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, nosso espírito não fica mais preso, né, na morte. Antigamente ficava. Por quê? Porque era o antigo pacto. Não era novo pacto. Então, uma pessoa morria, o espírito ficava preso. É tanto que Jesus, quando ele morreu, ele precisou pegar a chave, né, do inferno, da morte, enfim, para libertar esses espíritos que estavam em prisões, né? Eram os crentes que haviam morrido antes da cruz, né? E precisavam ser libertos. O espírito ficava preso realmente, naquela época. Ficavam em prisões. Mas hoje, querido, tem graça não. Você morreu, o seu espírito é arrebatado. Então, a vida eterna não existia naquela época. Por quê? Porque as pessoas morriam e a carne descia ao pó junto com o espírito ficava preso ali. Então, quando Jesus morreu, Jesus fez o quê? Jesus libertou essas pessoas da prisão, né? O espírito saiu da prisão, foram arrebatados, houve o arrebatamento ali coletivo, né? Daquelas pessoas mortas ressuscitaram, né? Enfim, agora hoje, querido, não existe mais isso. Hoje o espírito volta para Deus automaticamente. Quando eu e você morremos, nós somos arrebatados, nosso espírito vai ser arrebatado. É lógico, carne e alma, né? Carne que alma é carne e sangue também, vai voltar ao pó, querido, de onde veio, não tem como, né? Tem uns abençoados aí que interpreta errado ou acredita nessas baboseiras que houve por aí, que diz que a nossa alma vai para o céu. Diz que a nossa alma vai para o céu. A alma, querido, é centro das emoções, 80 bilhões de neurônios, 86 bilhões de neurônios, né? É carne, é sangue, morreu, acabou, querido. Sua alma é o quê? As suas emoções. Não tem como ir para o céu emoções. Porque se no céu, se a alma for para o céu, querido, você vai sentir tristeza no céu, você vai sentir desânimo, você vai sentir arrependimento. Você não vai ver seu pai, sua mãe, seu irmão lá, você vai ficar triste, você vai querer voltar para a terra. Não vou ficar aqui não, porque meus amigos e parentes não estão aqui, eu quero voltar. Então não tem como a alma ir para o céu, querido. O que vai para o céu, querido, é o nosso espírito. Perdão. O nosso espírito, ele vai ser arrebatado. Entendeu? É o que a Bíblia diz. Então, ele vai voltar para onde ele veio. E se você analisar, fazer uma analogia, você vai ver que todo dia que ele está acontecendo arrebatamento. E é coletivo, são milhares e milhares de pessoas, querido, cristãs, que estão morrendo nesse exato momento. O que está acontecendo? Um arrebatamento coletivo, as pessoas estão sendo arrebatadas para o céu, querido. Voltando para onde elas veio. Agora a carne vai voltar ao pó. Enfim. A alma também vai voltar ao pó. Vamos ler só Hebreus 12:14 para a gente terminar aqui. Vamos ver o que diz lá. Palavra também bastante conhecida. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse
o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se você analisar, querido, esse versículo aqui, quem que tinha o império da morte? Quem que estava embaixo de condenação e morte? Quem vivia debaixo da lei. Então aqui a Bíblia chama a lei, querido, de pecado. Então se você analisar assim de uma forma generalizada, você vai ver que querido, quem está debaixo de lei hoje, primeiro, a Bíblia diz que está debaixo de maldição, né? Gálatas 3:10. E se você analisar friamente, querido, a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo. Quem segue lei, querido, está debaixo de pecado. A lei era o pecado. E pecado era a transgressão de lei. O que acontecia? Por que a lei era pecado? Porque eram 613 leis e ordenanças, querido. E muito mais ainda, mais 257, enfim. Vamos colocar 613 leis. Quem conseguia cumprir? Ninguém, querido. Foi por isso que João 1:8 diz assim, se vós disseres que não tem pecado, você é mentiroso. Por quê? Porque era impossível você cumprir a lei, querido. 613 leis, você acertava uma, errava a outra. Quero ser breve aqui, porque esse vídeo acho que já está acabando. Então, o povo vivia em pecado, querido. É por isso que nós podemos até dizer hoje que hoje quem está debaixo da lei está debaixo de pecado, está vivendo em pecado, querido, porque não consegue cumprir a lei. Cumpre o mandamento, tropeça no outro. Não tem como. Então, a lei era chamada de pecado, a Bíblia chama a lei de pecado, por quê? Porque era impossível cumprir. O pessoal estava debaixo da lei, estava debaixo do pecado, né? Aí o que aconteceu? Jesus, ele se revestiu de carne, né? Ao exemplo de nós hoje, né? Nós somos espírito revestido de carne. Vamos ler novamente? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que era a lei que tinha o império da morte, né? A lei era um ministério de condenação e morte. Isto é, o diabo. A Bíblia chama a lei do diabo, ministério de condenação e morte. Então veja, querido, não é difícil entender. Não é difícil entender esse contexto que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo o contexto da graça. Deus determinou que seria assim, né? E enquanto as pessoas não acordarem, né, para essa realidade, elas vão continuar vivendo nessa confusão religiosa, infelizmente. É uma confusão religiosa muito forte, né? E isso aí movimenta, né, a máquina, né, da religião de uma forma tremenda, né? Porque quanto mais pessoas, né, sem conhecimento e informação, né, mais lucro para a máquina religiosa, né? É tudo que o sistema religioso quer, é isso. Lotar a igreja. Agora, como lotar a igreja? Através da falta de conhecimento e informação. É tanto que se você começar a buscar um pouco de informação e conhecimento, um exemplo, comece a estudar um pouco escatologia consumada. Meu amigo, se você começar a estudar escatologia consumada, querido, o pastor vai te expulsar de lá. Nem. Se você é filho da escrava, querido, nem faça isso. Isso aí é só para filhos da livre. Gálatas 4:31. Se você é filho da escrava, não tenta estudar escatologia consumada, querido, porque você vai mostrar para o professor da EBD, para o seu pastor, que ele está errado. Por quê? Porque a escatologia consumada, querido, ela vai te mostrar o evangelho da graça. Ela vai te mostrar o novo pacto. Ela vai fazer você diferenciar o que é lei, o que é graça, o que é antigo pacto, o que é novo pacto, o que foi antes da cruz, o que é antes da cruz. E o sistema religioso não separa nada disso. Aí você vai ter um outro problema. O pastor vai começar a te ver com outros olhos. Vai começar a jogar indireta para você no púlpito, que você está querendo ser muito sábio. Você está querendo ser muito sábio, né? E fica com medo de você influenciar outros irmãos também a ter o entendimento que você tem. Aí, meu amigo, se você é filho da escrava, querido, se você gosta do sistema religioso, fica lá quietinho. Não tenta estudar, não, porque se você estudar um pouquinho, querido, sua mente vai ser clareada. Você vai ter
uma iluminação, né, clara, um entendimento claro do Evangelho de Jesus Cristo, aí você não vai comer mais daquele reggae, aí vai ter um problema sério. Aí começa na igreja, depois dentro de casa, né? Dentro de casa, vizinhos, parentes começam a falar que você está no caminho errado, você está desviando, e aí vai. Então, querido, é claro que isso aí, né? A gente não fala assim, né? É modo de falar, na verdade, né? Mas a gente sabe que é uma obra de Deus, né? Não é assim que funciona, né? É Deus que vai, né, mudar, né? Deus que vai nos dar insights, né? Vai nos dar revelação, vai nos entender como funciona, né? Se você for filho da livre, né? Que é outro tema que nós vamos entrar em outra live, né? Existe os filhos da livre e os filhos da escrava. Existem muitas pessoas que não tem jeito, ele é filho da escrava, ou seja, ele nasceu no sistema religioso, viveu 30, 40, 50 anos, vai morrer no sistema religioso, querido. Vai para o céu, lógico que vai para o céu. Está salvo, está salvo. É filho de Deus? É abençoado por Deus? É. Mas é o filho da escrava. Não vai ter, nunca vai ter o entendimento da graça de Deus. Revelação da graça de Deus nunca vai ter. Porque, infelizmente, ele é filho da escrava, entendeu? Existe filho da escrava. Agora tem os filhos da livre, que Deus já determinou desde antes da fundação do século que ele seria filho da livre. Ele pode até passar um período, né? Dentro do sistema religioso, ou um longo período, né? Por exemplo, eu passei 30 anos, né, preso. Tem pessoas que passaram menos, né? Mas como, né, hoje eu tenho entendimento que eu era o filho da livre, então chegou no tempo certo de Deus, Deus me tirou de lá, me deu entendimento, e hoje eu sou filho da livre, não sou mais filho da escrava. Então é assim que funciona, querido. Não é uma obra humana, né? Não é, é claro que, né, a nossa parte nós temos que fazer, né? Deus ele faz a parte dele. Por exemplo, a pessoa às vezes quer ter, quer descobrir quem é ele em Deus, ou seja, se ele é filho da livre ou se é filho da escrava. Mas se ele não estudar a Bíblia, querido, se ele não meditar, se ele não buscar entender como funciona, né, Antigo Pacto, Novo Pacto, Nova Aliança, Antiga Aliança, né, não fazer as conjugações, enfim, ele vai ficar difícil, né, para Deus trabalhar na vida dele, né? Às vezes Deus, ele é filho da livre, mas ele está lá como filho da escrava porque ele não busca entendimento, não busca conhecimento, não busca informação. Mas a partir do momento que você busca informação e conhecimento, querido, então chega uma hora que Deus pega e te tira mesmo. Deus te dá um entendimento, uma compreensão da boa, agradável e perfeita vontade dele na sua vida. E você sai desse sistema religioso leve, tranquilo, sem bater de frente com ninguém. Enfim, querido, é assim que funciona. Que Deus ele possa te abençoar, que Deus possa nos dar graça, né? Que nós possamos cada dia entender melhor qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu nome é Ezequias Vieira Correia. Esse canal é o canal Reinando em Vida. E eu gostaria de pedir para você, humildemente, que você nos ajude a divulgar esse canal. Eu já disse em outros vídeos aí, não tem pretensão financeira nenhuma com esse canal. Simplesmente eu quero que esse canal seja divulgado, né? E para isso você precisa se inscrever no canal, dar o seu like, enfim, nos ajudar a propagar o evangelho genuíno e puro de Jesus Cristo que foi revelado a Paulo. Que Deus ele possa te abençoar. Tenha um final de semana abençoado debaixo da graça e da proteção do Pai.